grande prazer poder estar de volta neste lugar abençoado. Uma satisfação muito grande poder retornar a esta casa, estar aqui sendo um instrumento de Deus para abençoar a sua vida através da sua palavra. Aleluia. Quero externar aqui a minha gratidão a Deus pela vida do pastor José, um homem de Deus, um homem simples, um homem humilde, mas um homem de muita sabedoria e de grande autoridade que Deus tem levantado neste lugar para apregoar a sua palavra e para resgatar almas do inferno. Eu já posso contemplar a grande obra que Deus tem feito neste lugar. Na vez que estive aqui para hoje, muita coisa mudou. E o pastor mudou para melhor. Tem muitas igrejas mudando aí, mudando para pior. Mas eu glorifico a Deus que aqui eu tenho visto mudanças para melhor. E isso é motivo de você levantar a mão e adorar a Deus, querido. É motivo de você levantar a mão e adorar o Senhor e glorificar a Deus, porque você tem um pastor que vela pela tua alma, um pastor que guerreia por você, que luta por ti, que luta na sua peleja, na sua luta, na sua guerra. Ele está contigo, orando por você para te dar vitória. Eu quero também fazer notória aqui a presença da minha esposa, conferencista Luciana Albuquerque, que esteve aqui já louvando o Senhor também, já esteve aqui pregando. É uma bênção, uma mulher de Deus, Deus tem colocado na minha vida, e nós temos juntos nos unidos para fazermos a obra do Senhor, e temos visto também Deus operar no nosso ministério. Eu quero pedir à igreja, por gentileza, que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e aqueles que quiserem pudessem colocar de pé. Agora sim estaremos lendo a palavra do Senhor. Eu fui notificado de que há um tema, né? De uma reunião nesta noite. Tem festa, vai ter bolo. É isso mesmo, pastor José? É, vai ter bolo, tem festa. Só vitória nessa noite, só alegria. E eu queria me submeter ao tema nesta noite, que é a reunião dos filhos de Deus. E eu quero ministrar sobre uma grande reunião que eu encontrei na Bíblia Sagrada. Uma reunião que causou uma grande mudança, uma grande diferença. Causou algo novo na história da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Todos acharam, amém? Amém. Quem achou, por gentileza, olha para o seu lado aí, vê se tem alguém sem Bíblia. E convida ele para pegar uma carona aí com você na sua Bíblia. Fala para ele assim: vem comigo nessa carona, porque essa carona vai te levar para o céu, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado aí agora, querido. Fala para ele assim: quando a igreja se reúne, fala para ele, alguma coisa acontece. Aleluia. Só aqueles que já entenderam o recado de Deus essa noite pode levantar a mão para o céu e começar a adorar a Deus, porque Deus não teve o prazer de reunir você aqui esta noite e congregar esta igreja à toa. Essa reunião não é em vão. Alguma coisa Deus planejou para a noite deste dia, e você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Algo vai acontecer esta noite, e Deus vai se manifestar no meio da sua igreja. Quantos acreditam nesta palavra de vitória? Levante a mão e comece a adorar, a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu quero que você entenda uma coisa: toda vez que a igreja se reúne, é bom que a igreja entenda
sempre que a igreja se reúne, há um propósito, há um objetivo. A igreja de Cristo não pode ter a intenção de se reunir à toa, por nada, por motivo nenhum. Você, quando vem à igreja, é obrigado a entender que quando você se reúne com os seus irmãos, você vem com objetivos. Ninguém que vem para a igreja, ou pelo menos não deveria vir, com o objetivo apenas de vir para observar, para ser mero coadjuvante, para estar aqui apenas participando, ou para olhar como é que o pregador vai pregar, como é que o pastor vai conduzir o culto, como é que a irmã vai louvar, como é que o ministério vai louvar, como é que os jovens vão cantar. Não, você tem que ter um objetivo na sua vida quando você vem para a igreja, porque Deus não permite uma reunião como essa para que você saia daqui da maneira que você entrou. Deus não permite que você venha para uma reunião como essa para que você saia daqui vazio. Não, pelo contrário, toda vez que Deus reúne a sua igreja, é porque Ele quer distribuir bênção, é porque Ele quer dar vitória, é porque Ele quer realizar milagre, é porque Ele quer encher a igreja de poder e de unção. Aleluia. Em Atos capítulo de número 2, a história fala do dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes? Pentecostes nada mais era do que uma das maiores festas do calendário judaico. A segunda maior festa. A primeira é a festa da Páscoa, que todos nós já conhecemos. 50 dias após a festa da Páscoa, vinha a festa de Pentecostes. Existiam pelo menos 7 grandes festas no calendário judaico. Dentre essas 7, essas duas eram as mais importantes. A festa de Pentecostes, realizada 50 dias depois da festa da Páscoa, era uma festa também conhecida como a festa das colheitas. Por que a festa das colheitas? Era na festa de Pentecostes que Israel fazia a colheita de tudo aquilo que ele plantava. Querido, quando Israel plantava, a coisa era grande, porque Israel era uma nação que vivia basicamente da agricultura. O povo de Israel era um povo que tinha zelo pela terra que Deus havia lhe dado. Israel sabia reconhecer que tudo aquilo que ele plantava e tudo aquilo que colhia era providência de Deus. Por isso Israel festejava, Israel adorava a Deus através de festas. E quando Israel se reunia na festa dos Pentecostes, que era a festa da colheita, diz a história, aleluia, que na festa de Pentecostes as primícias da colheita eram entregues a Deus, eram ofertadas ao Senhor como sinal de adoração e de gratidão a Deus por tudo que Deus realizava na terra de Israel. Querido, eu quero abrir um parênteses aqui esta noite para começar a falar com você de uma grande festa que você está inserido, que é a festa dos Pentecostes. Meu irmão, tudo que Deus te dá, você tem que aprender a retribuir com alegria. Tudo que Deus te dá, e Deus é quem te dá tudo. Não pensa você quem te dá o teu patrão, não pensa você quem te dá teu pai, não pensa você quem te dá a tua mãe, porque se você perdeu o emprego e Deus permitir, não tem patrão, não tem pai, não tem mãe. Quem te dá não é o patrão, não é pai, não é mãe, é Deus que abre o céu e derrama providência divina sobre a tua vida, e você tem que aprender a adorar e agradecer a Deus. Aleluia. Israel festejava. Nesta passagem de Atos, no capítulo 2, é uma passagem que fala do início, efetivamente, de uma grande obra da igreja na terra. Não é que a igreja começou em Atos capítulo 2, porque se a igreja é cristã, a igreja não começou em Atos, começou em Cristo. Cristo começou a igreja. Mas Jesus havia subido aos céus. Em Atos capítulo 1, Jesus aparece a alguns discípulos, reúne os seus discípulos e começa a fazer um discurso. E diz a história que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu durante 40 dias a mais ou menos uns 500 crentes que estavam ali na Galileia, e alguns dos seus discípulos e algumas mulheres que foram também visitar o túmulo de Jesus. Jesus começou a aparecer para algumas pessoas e fazer um alerta. Que alerta era esse? Jesus, como sabia que estava perto a sua partida para o Pai, Jesus começou a causar esperança no coração daqueles que iriam ficar até então, entre aspas, desamparados. Por que desamparados? Porque Jesus era o seu mestre, era o seu guia, era aquele que estava com eles a todo momento. E agora Jesus sabia que ia partir, embora ele já tinha prometido que quando ele fosse, iria enviar
enviar um Consolador. Ainda assim, aquilo não era instantâneo, não era na medida que Jesus subisse e o Consolador descesse. Não era assim. Haveria um tempo para que as coisas acontecessem. E eu quero abrir um outro parênteses aqui esta noite para falar uma coisa para você. Nem tudo acontece instantaneamente na vida do crente. As coisas precisam ter o tempo de Deus. Nada vai acontecer hoje, agora e já. Pode acontecer, pregador? Claro que pode. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer hora e em qualquer lugar. Até aqui esta noite e agora. Mas existem coisas que é necessário o tempo de Deus. E Jesus, como sabia que tinha um tempo para se cumprir, para que a promessa se cumprisse, Jesus então reuniu os seus discípulos e começou a falar, e começou a dar esperança, colocar esperança no coração do povo. Como? Dizendo: olha, vão lá, vai para Jerusalém, se congreguem, se reúnam em Jerusalém e fiquem lá esperando a promessa, esperando a promessa do Pai. Alguns então se levantaram e perguntaram assim: Senhor, então será agora? É agora que vai haver a restauração do reino de Israel? Aí Jesus para a conversa e fala assim: olha, o tempo e a hora não vos compete saber. O Pai que está no céu, Ele que sabe de todas as coisas, Ele que sabe o tempo e que sabe a hora. Mas todavia Jesus colocou um ponto de esperança no coração dos seus discípulos e daqueles que estavam reunidos ali. Jesus olhou para eles e lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, ele diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vós ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém e Samaria, como até aos confins da terra. Meu irmão, quando Jesus falou aquilo, diz a Bíblia que uma nuvem começou a descer do céu e Jesus começou a subir. Aquela nuvem, diz a história, que envolveu a Jesus, e diante dos olhos dos discípulos, Jesus foi assunto aos céus. Quando os discípulos estavam olhando para o alto e vendo a nuvem envolver Jesus e levá-lo para a glória, aleluia, diz a história que apareceram dois varões diante deles e falaram assim: ei, moços, por que estão aí atônitos olhando para cima? Esse Jesus que agora vocês veem subir, ele vai descer, ele vai voltar, ele vai vir, ele vai voltar. Quantos acreditam que Jesus vai voltar aqui esta noite? Levante a mão no céu, adore a Ele. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diz para ele: não perca a esperança, Jesus vai voltar. Olha para ele: Jesus vai voltar. Não perca a esperança, Jesus vai voltar. Aleluia. E agora Jesus despede os seus discípulos, eles se reúnem, acontece a ascensão de Jesus e os discípulos vão para um lugar em Jerusalém. Alguns historiadores dizem que eles foram para o templo orar, como era de costume. Outros historiadores dizem que eles se reuniram na casa de um dos discípulos que havia em Jerusalém e que ali eles também se reuniam para oração. Não importa se era no templo ou se era na casa de um dos discípulos. O importante é que a promessa tinha que se cumprir. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa onde é, de como que é, como vai ser, com quem vai ser. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Aleluia. E aqui a história diz que estavam eles ali reunidos na festa do Pentecostes, reunidos em Jerusalém. E essa festa, como eu já havia dito, era uma festa da colheita, onde Israel oferecia a Deus as primícias da colheita. E um detalhe é importante observar: que não importava o tempo, não importava a circunstância em que aquela colheita era feita. Em todo o tempo Israel era grato a Deus e adorava o Senhor. O que o pregador quer falar com isso? O que eu quero dizer para você é que quando a colheita era abundante, Israel colhia e oferecia as primícias a Deus. Mas quando o tempo não ajudava e a colheita não era lá tão boa assim, ninguém escondia nada de Deus. A colheita era feita e da mesma forma a primícia de tudo que se colhia
era entregue a Deus como oferta de agradecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que tem muita gente dentro da igreja que só oferta, só dizima, só dá a Deus quando as coisas vão bem. Quando está tudo bom. Hoje eu estou ganhando bem, então eu vou dar. Se amanhã estiver ganhando mal, não dá, porque o dinheiro não dá. Meu irmão, entenda uma coisa. Deus não barganha com ninguém. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. Tudo que você planta, você colhe. Plantou, colheu. Não tem jeito. E Israel sabia disso. Sabia que a providência da terra vinha de Deus. Então quando Israel plantava muito, a colheita era abundante, Israel oferecia mais para Deus. Mas quando Israel passava por dificuldades, e olha que não era muito poucos momentos que Israel às vezes passava dificuldades, Israel da mesma forma oferecia aquilo que era devido a Deus. E eu abro parênteses aqui para dizer que tem muita gente dentro da igreja que está pensando que está enganando a Deus. O que você tem que entregar a Deus é de Deus, meu irmão, não é teu. Entrega para Ele. Deus quer falar com você nessa noite porque Ele precisa de você para que a igreja continue crescendo. O Atos dos Apóstolos não foi uma reunião em vão. Tem um acontecimento aqui histórico que mudou a história da igreja. E Deus quer fazer mudanças históricas na sua vida também. Mas é necessário atitudes para que Deus realize mudanças históricas na nossa vida. Olha para o seu irmão e fala para ele: tem mudanças históricas na sua vida.